A disposição dos livros na Bíblia, né, os 66 livros, não estão em ordem cronológica. Eles estão como estão, foram colocados onde estão, mas é preciso que tenha uma direção. Por isso que nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos vendo fato a fato, né? A criação, depois a ida deles para o Egito, a saída do Egito, a formação de Israel, a divisão do reino, a destruição do reino de Israel, que eram as demais tribos, e depois a destruição de Jerusalém. E chegamos então a Ester. Era um povo que havia sido levado para aquela área que nós lemos, né? Não lembro agora o nome daquela área, mas veio aquele povo da Babilônia, veio o rei Ciro, que mandou devolver então o povo a Jerusalém, reconstruir o templo. Eles demoraram um imenso tempo a reconstruir o templo, porque ficaram mais preocupados com eles mesmos. A cidade continuava destruída. Lembra-se que Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu tudo, devastou a cidade, né? Foi a primeira destruição do templo. E uma curiosidade, na segunda destruição do templo, foi exatamente no mesmo dia que a primeira vez o templo havia sido destruído por Nabucodonosor. Até hoje Israel está sem o seu templo. Hoje nós vamos começar o livro de Neemias, né? Neemias, que ele estava onde? Ele também estando eu em Suzã, a fortaleza. Então Neemias, ele também estava na Pérsia e ele então vem para Jerusalém, com um propósito que nós vamos entender logo a seguir. Agora eu peço que você que está acompanhando esses vídeos, vá até o fim. Nós estamos perto de terminar esse Velho Testamento e logo vamos começar o Novo Testamento. Agora vamos meditar nas palavras nesse livro de Neemias. Você vai entender o que significa ele, o porquê que ele está aqui e qual a razão dele entrar nesse exato momento, tá bom? Meu Deus, que o Senhor abençoe essa meditação, fale conosco, que a tua palavra, que é a lâmpada para os nossos dias de escuridão, mas quem tem o Senhor tem a luz divina. Meu Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui meditando na tua palavra. Fale conosco. Amém. Neemias capítulo 1, versículo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. O comentário diz: Neemias e o restante dos exilados judeus viviam no Império Persa. Embora fosse estrangeiro, ele possuía a honrosa tarefa de servir ao rei Artaxerxes como copeiro, no fim do exílio. Alguns judeus já haviam retornado em dois grupos, com Zorobabel e com Esdras, mas a cidade e as muralhas de Jerusalém continuavam em ruínas. Quando o Altíssimo tem um propósito, ele separa pessoas para cumpri-lo. Neemias foi um desses servos e foi capaz de renunciar à vida estável na corte para liderar o remanescente de Israel. Assim, cerca de 100 anos de ruínas foram reconstruídos em 52 dias. Apesar de muitas oposições, as muralhas e as portas foram restauradas e uma nova vida chegou à nação. A exemplo de Jerusalém, muitos tiveram os muros de sua vida espiritual, amorosa, familiar, financeira e física derrubados. É preciso crer e ter coragem e disposição para reconstruí-los, pois há muita resistência por parte do inferno para que isso não aconteça. Então, você vai entender isso. Ele foi para reconstruir então os muros, né? O muro representa, na verdade, o Espírito Santo hoje, né? Nós estamos nessa busca constante, nos enchendo, desenvolvendo a nossa salvação dia após dia, porque a nossa salvação ela tem que ser desenvolvida, e é isso que nós vamos encontrar na reconstrução do muro, tá certo? Vamos lá? 2. Que veio a Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e cerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo.
E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Comentário: más notícias. Ao ouvir sobre a devastação e o sofrimento do seu povo, Neemias chorou e orou por alguns dias. Ele suplicou ao Altíssimo por perdão e restauração. O cenário era extremamente grave e Neemias tinha consciência de que sem o auxílio divino ele nada poderia fazer. Desde o princípio vemos o seu caráter idôneo de servo e de sua dependência de Deus. Neemias era um homem diligente que priorizava a oração antes de agir. Por outro lado, quantas pessoas são extremamente inteligentes e trabalhadoras, mas contam somente com a própria força e por isso acabam fracassando? É impossível uma pessoa sair de uma situação de humilhação, fracasso e destruição sem a ajuda do Deus eterno. E por vezes é exatamente assim que está a pessoa vivendo, né? A vida dela foi destruída, devastada. E também, quantas pessoas um dia buscaram a Deus, foram cheias do Espírito Santo, serviram a Deus, seja como obreiro ou pastor, e elas estavam felizes, porém sujaram o coração, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. E hoje essa pessoa se afastou da igreja física, primeiro se afastou da igreja espiritual, agora está afastada da igreja física, se encontra longe, vazia, triste, sem vida, sem força. E quem sabe, seja você como Jerusalém, uma cidade que um dia recebeu a glória de Deus, mas agora está jogada, destruída, arruinada. Mas Deus está levando o servo dele, Neemias, para a reconstrução de Jerusalém. E quem sabe esse vídeo também está servindo para você, para que Deus possa reconstruir a sua vida, sua comunhão com Deus, né? O altar que ficou perdido. E ele disse, no 5, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Comentário: guarda a aliança e a benignidade. Por meio de sua oração, Neemias apela para o caráter imutável e compassivo do Altíssimo em prol do seu povo. A condição espiritual e física daquelas pessoas trouxeram a ele uma profunda tristeza. Neemias sabia que o Senhor permanece fiel em sua parte na aliança, mas só desfrutam das suas promessas aqueles que o amam e obedecem à sua voz. O Senhor está sempre disposto a livrar e salvar aos seus escolhidos. Contudo, os filhos de Israel não seguiam fiéis aos cumprimentos das leis divinas. O sofrimento vivido por eles era consequência de suas más escolhas, pois nos termos do pacto feito com Todo-Poderoso estavam previstas bênçãos mediante a fidelidade e maldições perante a rebeldia. Seguindo para o 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu, a casa de meu pai, temos pecado. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Comentário: dia e noite oro. Neemias tinha plena consciência de que somente com a intervenção divina conseguiria realizar tamanha obra, por isso continuamente clamava. As necessidades eram muitas: ter a permissão do rei, encontrar pessoas dispostas, conseguir provisão para a missão e obter êxito sobre os adversários. Se ele se preocupasse com a complexidade da ação, perderia a coragem. No entanto, confiou em que Deus daria vitória em cada etapa.
mediante fé e atitudes sábias. Não desanime por ver sua vida familiar, profissional, financeira, emocional ou saúde destruída, mas seja intrépido na fé. Respeite cada etapa e faça o que a fé exige, para que a sua vida mude e os seus projetos se realizem. De fato, né? A pessoa errou, o que ela tem que fazer é olhar para frente. Isso aqui é difícil, né? É fácil nas palavras, mas difícil na prática, mas também não é impossível. A pessoa tem que querer realmente, desejar, né? O que ela deseja, o que ela quer, ela faz. Então, no 11, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e fazer prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu copeiro do rei. Comentário: quem convencer? Neemias sabia que sozinho não convenceria o rei quanto ao seu pedido. Por isso orou a fim de que o Todo-Poderoso tocasse no monarca. É comum pessoas tentarem convencer outras com a própria força. A esposa quer convencer o marido a mudar seu comportamento, a mãe quer convencer o filho a deixar as drogas, o funcionário quer convencer o chefe a aumentar o seu salário, etc. Mas sem a ação do Espírito Santo é impossível haver a transformação da mente de uma pessoa. E isso se aplica muito bem para mim também, porque como pastor, por vezes, nós queremos tanto que a pessoa desenvolva, que a pessoa receba o Espírito Santo, nós temos uma ansiedade santa em querer ver a pessoa trabalhando na obra de Deus, desenvolvendo a fé dela, atendendo outras pessoas, sendo apoio para outras pessoas, e por vezes a própria pessoa ela não quer isso. E às vezes o pastor está tentando ali fazer a pessoa, ou desculpa o termo, mas é verdade, tentando fazer a pessoa, tentando fazer a parte do Espírito Santo na vida da pessoa. E não dá certo, né? E se eu sou humano, convenço você a fazer uma coisa, vem outra pessoa que vai convencer você do contrário e você vai seguir aquela pessoa. Agora, uma coisa acontece, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, ninguém nos tira daquela decisão. Então, é o que eu oro para que você e eu, todos nós, venhamos ouvir a voz do Espírito Santo. Neemias capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. Comentário: a confiança vence o tempo da espera. O mês de Nissan representa o período entre março e abril do nosso calendário. Significa que desde que Neemias recebera a notícia da destruição de Jerusalém até o dia em que servir o rei, passaram-se 4 meses de constante jejum e oração por Jerusalém. Neemias soube esperar Deus, preparar o momento certo para ele agir. Quem toma atitude em cima de emoções se precipita e impede a ação do Espírito Santo. Saber aguardar o momento certo é sabedoria, né? Por exemplo, ele aguardou esse período, Deus preparou tudo. Às vezes a pessoa ela ora e ela quer que Deus faça imediatamente, né? A oração que seja respondida já. E às vezes Deus não vai responder naquele momento, vai responder no momento certo, no momento em que eu tenha condições de receber, né? Por isso que quando nós oramos, pedimos algo a Deus, nós temos que lembrar de uma coisa. Está lá no Pai Nosso, seja feita a sua vontade. Então, eu orei pedindo uma coisa, mas eu falo, meu Deus, mas que seja feita a sua vontade. Porque se não acontecer nada, então não é a vontade de Deus e não é aquele momento. Eu vou aguardar. Essa é a confiança que temos que ter em Deus. No 2. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Comentário: o Deus das oportunidades. Neemias carregava um semblante triste no trabalho, pois enquanto vivia confortavelmente no palácio, Jerusalém estava degradada. Ele corria o risco de até ser prejudicado por não estar alegre na presença do rei. No entanto, esse momento foi preparado pelo Altíssimo para que Neemias tivesse a chance de se expressar e revelar ao monarca o que estava acontecendo. O Senhor abre portas e traz novas oportunidades aos que lhe pertencem.
Cabe a cada um aproveitá-las na hora certa e usando as palavras certas. Talvez sua pergunta seja: como que eu saberei qual oportunidade? Bom, andai em espírito, disse o apóstolo Paulo. Quando nós andamos em espírito, vamos saber identificar as oportunidades e se elas veio de Deus ou do maligno. No 4, e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. O bispo comenta assim: orei ao Deus dos céus. Diante da pergunta do rei, Neemias certamente elevou os seus pensamentos a Deus e orou, expressando sua dependência dele. Em todo lugar e em qualquer circunstância, é possível irmos ao trono do Altíssimo por meio da fé e da oração. Quando assim procedemos, podemos contar com a sua presença e com a sua direção para tomarmos as decisões necessárias. Por isso, com toda a sinceridade do nosso ser, devemos perguntar: Senhor, como devo agir? O que o Senhor quer que eu faça? E Ele prazerosamente nos dará a sua resposta. Por isso que eu digo que Deus não resolve problemas, mas Ele te dá a direção para resolvê-los. Ele te dá a luz que vai iluminar você, o seu pensamento, suas ideias, para que você possa trazer a solução para aquilo que você está buscando. Então, quando você está vivendo na dependência de Deus, em oração, então você está num canal aberto com Deus. Deus pode falar com você, conduzir você. E é o que Ele fez, orei a Deus. Então ore, apresente a Deus seus pedidos, permaneça fiel, perseverante em suas orações e Deus vai responder. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do palácio da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. O comentário: ter a boa mão de Deus sobre a nossa vida nos dá a certeza de que todos os nossos planos, segundo a sua vontade, serão bem-sucedidos. É a garantia de um descanso para a alma, mesmo em meio à guerra, e a convicção de que receberemos socorro e livramento nos momentos de perigo. É o privilégio de saber que em nenhuma circunstância estaremos sozinhos. Podemos estar seguros e encorajados nisto, pois diariamente Ele prova que cuida daqueles que nele confiam. Olha, Neemias iria para uma tarefa nada fácil, ele iria encontrar muita oposição. Ele iria encontrar pessoas que estavam em Jerusalém, mas que não desejavam a reconstrução dos muros. Vai entender, Como nós hoje, por exemplo, nós estamos falando para a pessoa investir em ter o Espírito Santo dentro dela, Porque o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus, o Espírito do Senhor Jesus, que quer estar dentro dela. E as pessoas ainda ficam calculando se vale ou não vale a pena, Parece uma coisa absurda, mas é a realidade dos dias de hoje. As pessoas estão tão mergulhadas nos seus prazeres, no seu egocentrismo, que elas não veem a necessidade que elas têm de ter o Espírito Santo. 9. Então fui ao governador da além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Uma coisa, antes de eu me esquecer, ele falou que a rainha estava sentada ao lado do rei Artaxerxes. Você sabe que este rei é o mesmo rei que tinha como rainha a rainha Esther. Então, a Bíblia não se refere a ela, mas como nós estamos lendo em ordem cronológica, agora você sabe quem é a rainha e sabe quem é Artaxerxes, que também é o rei Assuero. No 10. O que ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. O comentário: os inimigos da fé. Sambalate, Tobias e Gesem tornaram-se grandes inimigos dos filhos de Israel. Eles eram homens influentes
e se uniram para fazer oposição à reconstrução dos muros de Jerusalém. Sanbalate servia como governador de Samaria, região ao norte de Judá. Tobias era um dos príncipes em Amon, região a leste de Judá. E Gesem era um oficial árabe. Eles não queriam o bem de Israel. Por isso, mobilizaram o povo contra Neemias. Inclusive, chegaram a se infiltrar entre os judeus para tentar destruí-los. Precisamos estar cientes e preparados em todo o tempo, pois os filhos de Deus nunca viveram sem adversários neste mundo. E se não fossem esses adversários, qual era a graça de lutar? Deus colocou eles ali como um tubarão para a fé não ser morta, para eles não acomodarem, mas para eles ainda terem um incentivo maior. E quanto mais aqueles que nos perseguem querem o nosso mal, vão ver nós crescendo. 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Comentário: não declarei a ninguém. Neemias chegou a Jerusalém com autoridade de governador para executar os planos dados por Deus. Porém, foi discreto, pois não relatou a ninguém a direção que Deus havia lhe dado. Ele sabia que precisava observar cautelosamente o lugar, conhecer as pessoas e somente após isso pôr em prática suas estratégias. Não importa quantas habilidades alguém tenha, se for precipitado no falar e no agir, se colocará sempre em apuros. Há quem tenha perdido grandes oportunidades por revelar os seus propósitos a pessoas com más intenções. Então, não seja inocente para pensar que todo mundo quer o seu bem. Nem toda a gente quer o seu bem, nem toda a gente vai entender, ou nem toda a gente pensa como você pensa. Então, seja prudente. Jesus falou sobre isso. 13. E de noite saí pela porta do vale e para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Ainda de noite eu subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que fazia a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Comentário: portas e muros destruídos. Jerusalém sofria com a insegurança e a vulnerabilidade, pois estava à mercê de todo tipo de invasor. A inspeção feita por Neemias à noite revelou a deterioração ocasionada anos antes pela invasão de Nabucodonosor. Os lugares estavam repletos de lixo, as fontes estavam destruídas por entulho e as entradas estavam tão comprometidas que o animal não conseguia caminhar. Quanto prejuízo o povo sofria por viver naquelas condições. Ademais, devido à destruição, o sistema judiciário ficou afetado, pois os judeus, que antes eram feitos nas portas da cidade, deixaram de ser realizadas. Com isso, a corrupção passou a dominar em Jerusalém. Reconstruir é bem mais difícil que construir, pois exige esforço maior. No entanto, dá a responsabilidade de se fazer uma obra melhor do que a que foi destruída, pois as lições aprendidas ajudam na maturidade pessoal e no aperfeiçoamento da construção. Se é preciso disposição para reconstruir o que é físico e palpável, imagine para reconstruir uma vida. Somente com a fé na palavra de Deus é que conseguiremos vencer as situações mais adversas para refazer tudo aquilo que um dia se perdeu. Por isso é tão difícil uma pessoa que se perdeu voltar à prática da fé, porque no fundo ela sabe de muita coisa, mas já não está praticando e não tem força para praticar. 17. Então lhe disse: bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio. Comentário: Jerusalém estava destruída devido à sua desobediência ao Todo-Poderoso. Da mesma forma, grande parte dos problemas que passamos
é provocada por nossas próprias atitudes. Para vencê-los, temos que examinar a nós mesmos a fim de sabermos onde temos sido rebeldes à palavra de Deus e onde temos seguido o nosso próprio querer. O mínimo desvio do nosso interior ou desprezo ao Altíssimo poderia ocasionar dor e vergonha. Porém, mediante o reconhecimento e a confissão do erro, há perdão. A restauração da vida começa sempre pela parte espiritual. Primeiro, se reconstrói a comunhão com Deus e a partir daí, tudo o mais se desenvolverá. A situação deles não precisava ter chegado àquele ponto, mas chegou porque eles, lembra-se, nós lemos Jeremias, nós lemos Isaías, nós lemos tantos profetas que tentaram avisar, mas eles não quiseram ouvir. 18. Então, lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? O comentário, Sambalate, Tobias e Gesem representam os próprios demônios que estão sempre à espreita para nos desqualificar e impedir o nosso avanço. A missão deles é destruir vidas, sonhos e gerar dúvidas, incapacidade, complexo de inferioridade e medo. As palavras e os pensamentos negativos devem ser rejeitados e combatidos firmemente com a confiança nas promessas de Deus que jamais falham. Lembra de Esdras, quando eles estavam reedificando o templo? Então vieram aqueles que tentaram impedir a reconstrução, perguntando quem autorizou, o rei sabe disso, então foi mandada uma carta ao rei, o rei conferiu isso lá na Babilônia, foi dito que realmente era para reconstruir e aí foi permitido. Quer dizer, sempre com dificuldade. Sabe-se lá se não eram esses também que estavam lá criando essas confusões, né? Eu acredito que seja. No 20, então, lhe respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. O comentário, Deus nos fará prosperar. É preciso reagir de imediato diante de uma palavra de dúvida. O poder de uma palavra pode ser destruidor ou restaurador. Depende de onde essa palavra sai. Se sai de Deus, tem poder de criar, transformar, animar, fortalecer, curar, libertar e salvar. Mas se sai de Satanás, certamente tem o poder de fazer o oposto, pois o propósito do diabo neste mundo não é outro senão matar, roubar e destruir, como está em João 10:10. Portanto, é muito importante estar atento e responder devidamente ao mal. A exemplo do Senhor Jesus no deserto, que diante das propostas infernais, resistiu a elas e as combateu com o uso da espada do Espírito, a palavra de Deus, como está em Mateus 4:3-10 e Efésios 6:17. Quando você está convicto da vontade de Deus e a palavra dele está dentro de você, ainda que surjam os sambalates da vida, né, querendo desanimar você dos seus planos, dos seus projetos, eles não vão conseguir, porque você já tem a palavra de Deus, né? O mais importante já está dentro de você. Agora, quando acontece o contrário, né? A palavra de Deus não entrou em você, ela não está viva em você. Então, quando surgem as pessoas para desanimarem você, você deixa as palavras dela entrar, porque você dá mais importância a elas do que a palavra de Deus. Então vem o desânimo. Por exemplo, por vezes a pessoa vai ao médico e o médico diz, tens um cancro e o seu estado é terminal. Você vai morrer em tantos tempos. Em um ano você vai morrer. Mas quem é o médico para determinar quanto tempo você vai morrer? Quem determina isso é Deus. Então, quando você tem a sua fé alicerçada na palavra de Deus, você tem a palavra de vida em você, por mais que você ouça aquela palavra do médico, mas ela não tem importância para você. E você sai dali pensando assim, ele vai se surpreender com Deus que eu sirvo. Ele falou que eu tenho um ano, vamos ver. A última palavra vem de Deus. Então, é isso que você tem que guardar, tá certo? Olha, que Deus continue abençoando você. Vamos seguir meditando nesse livro de Neemias. Partilhe esse livro com alguém. Vamos meditar juntos. Dê o seu gosto. Coloca aí, escreve nos comentários que Deus falou consigo. Fique bem.